Olá pessoal, professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui para mais um episódio do Ser Psicast. Você que já nos acompanha, já sabe, o Ser Psicast é mais um produto da Ser Psicólogo. A Ser Psicólogo é a maior plataforma de formação complementar em psicologia no Brasil, tá? Então, nós vamos encontrar muita coisa interessante, cursos tocando em várias áreas aí, várias abordagens, dando subsídios interessantes para você que é estudante de psicologia ou para você que é profissional da área também, ok? Então, para você que está nos acompanhando no YouTube, nós queremos pedir que você faça a sua inscrição, se inscreva no canal, ative aí as notificações, manda esse link aí no grupo da faculdade, nos ajude a divulgar mais esse produto aqui, que é o Ser Psicast. No Ser Psicast é um podcast para quem gosta de psicologia, para quem gosta de saúde mental. A cada semana nós estamos dialogando aqui com pessoas muito importantes na área, né? Psicólogos e psicólogas especialistas em diversos campos da atividade da ciência psicológica. E nesse episódio, que é o terceiro episódio, nós vamos tratar de um campo que eu particularmente gosto demais, porque atuo nesse campo, que é o campo da psicoterapia. Nós vamos falar de psicoterapia breve nesse episódio aqui da Ser-Psi. E nós estamos com uma convidada muito especial para falar sobre essa temática, que é a professora Margarida Ferreira. Para você que é assinante aí da Ser Psicólogo, você já deve conhecer esse rostinho, né? Professora Margarida Ferreira, que para nós é a professora Magal. Com certeza. É, Magal. É, Magal. A professora Margarida Ferreira é uma das idealizadoras da Ser Psicólogo, né? Para quem não sabe disso. Ela é uma das idealizadoras e é uma das professoras que mais contribui com conteúdos aí na plataforma, tem uma vasta experiência no campo da psicologia da saúde. Magal, para nós é a professora Magal. Com certeza. Bem-vinda. Obrigada, Paulo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Né? E entra a questão da Magal. Né? Margarida Ferreira, mas conhecida como Magal. Estou aqui disponível para formar e informar. Magal, começa inclusive falando para a gente assim, quem é a Magal, né? Quem é a Magal? Fala um pouquinho da tua trajetória, tua formação, tua atuação. A Magal, né? Eu, como a gente diz em psicoterapia, né? Sim. Eu sou formada há 35 anos, né? Faço consultório, quase 36, vou fazer em fevereiro. Faço consultório há 35 anos, faço hospital há 38 anos e atendimento domiciliar. Sim. Comecei estudando com muitas pessoas sobre a psicanálise, com muitos professores, referências, muitos mestres sobre psicanálise. E aí eu me encantei com a psicodinâmica. Né? E na psicodinâmica eu me encontrei. Sim. Né? Que é justamente perceber o funcionamento do cliente, não, com a relação passado-presente. E no estágio da faculdade eu resolvi fazer psicoterapia breve. Então tive uma excelente supervisora, a Estela Hora, na época. Sim. Fiz psicodiagnóstico também. E me encantei e até hoje eu estou na psicoterapia breve, faço abordagem psicodinâmica, fiz especialização em psicologia clínica, hospitalar e domiciliar e mestrado em pesquisa em saúde. Gosto muito de escrever, gosto muito de debater, gosto muito de me atualizar e também de contribuir na formação de tantas pessoas que precisam de esclarecimentos e conhecimento teórico prático, fora da faculdade. Porque a faculdade, ela dá a base, mas é preciso buscar, a gente sabe disso. Por isso a idealização do ser psicólogo. Maravilha, Magal. Que maravilha. Você que está aí ouvindo essa apresentação, veja bem, a Magal fala aí de
psicodinâmica, psicanálise, mas para vocês terem ideia, eu conheci Magal dando aula de psicologia jurídica. Sim. Que você nem mencionou. Foi. Ou seja, né, tem muita coisa, tem muita experiência. Eu acho que essa conversa, Magal, e nós vamos falar só sobre psicoterapia breve, né? Eu acho que essa conversa vai ser bastante proveitosa, né? Então, vocês que estão aí, aproveitem bastante, porque vai ser um papo bem legal. Vamos lá, Magal, veja. Nós temos esse campo de atuação na psicologia que é, vamos dizer, talvez o campo mais antigo, que é a psicoterapia, até hoje no Brasil. Existem uns levantamentos do Conselho Federal de Psicologia sobre a atuação dos psicólogos e psicólogas brasileiros. E a psicologia cresceu muito nos últimos anos, se diversificou bastante. O campo, por exemplo, das políticas públicas, hoje é um campo, né, em franco crescimento, mas a psicoterapia continua sendo a área mais forte, com a maior presença de psicólogos e psicólogas no Brasil. Então, a psicologia tem muito da cara da psicoterapia. Com certeza. E aí nós vamos falar sobre psicoterapia breve, né? Que dentro do âmbito das psicoterapias é uma área bem especializada. Aí eu queria, então, começar te perguntando assim, define para nós, no campo enorme que é o campo das psicoterapias, o que é isso que a gente chama de psicoterapia breve? A psicoterapia breve, ela é encantadora. Para mim, eu sou apaixonada por ela. Eu sempre digo que a gente tem que paquerar, namorar, se apaixonar cada dia mais e amar o que faz. E a psicoterapia breve, ela é uma técnica, ela não é uma abordagem. Né? É uma técnica diretiva. É uma técnica que trabalha com uma situação emergente ou urgente da vida do indivíduo e pode ser utilizada nas mais diversas áreas. Né? A nível de quê? De políticas públicas, é o que precisa ser usado. Não adianta você querer fazer uma psicoterapia prolongada. Sim. É irreal. Né? Para mim é irreal, diante da minha experiência. E a psicoterapia breve é uma forma de abordar, mas não é uma abordagem. Entendo. A diferença é essa. Muita gente pensa que é uma abordagem. Não, qualquer abordagem pode trabalhar com psicoterapia breve. Sim. Esse breve, como é que você definiria esse termo breve? Breve por quê? Breve porque tem um número de sessões delimitadas, né? Breve porque não é diferente daquele modelo de psicoterapia que não tem prazo, né? Como, por exemplo, eu não trabalho com psicoterapia breve. Então, uma pessoa inicia um processo psicoterapêutico comigo, obviamente vai chegar um momento em que ela vai ter a alta, mas essa alta vai depender do processo. Né? Vai depender da etapa que a gente tiver, inclusive do sentimento da própria pessoa. Isso quer dizer que eu posso ficar com uma pessoa 2, 3, 4, 5, 10 anos ou mais. Como eu particularmente tenho pacientes que estão comigo há 5 anos. Então, o que é esse breve da psicoterapia breve? Tem uma delimitação de sessões? Como é que é isso? A psicoterapia breve, aí eu tenho que falar no surgimento, tá, Paulo? Sim. Psicoterapia breve, ela foi criada durante a Primeira Guerra Mundial. Sim. Então, em uma crise, né, de perdas econômicas, sociais, de fragilidades a nível de indivíduo, várias fragilidades, várias perdas, a psicoterapia breve foi criada como uma técnica ativa, porque não existia tempo. Numa crise, o indivíduo, ele urge, ele clama por ser ajudado. Entendo. Então, tem as situações emergentes e urgentes, que às vezes a gente confunde. Né? Emergente é algo que não pode esperar. Urgente, urge, mas pode esperar um pouco. Tá? Entendo. E aí a psicoterapia breve, ela pode ser trabalhada em X sessões. Por exemplo, eu estou com a gestante. Ela hoje tem 3 meses de gestação,
né? Ela está com 12 semanas, vai entrar na 13ª. E eu vou trabalhar com ela o foco, que é o objetivo, é a situação a ser trabalhada, Sim. que é a preparação para o parto e tudo que tem a ver com a gestação e o parto, até possivelmente os 9 meses de gestação. Pode ser que ocorra antes até o parto. A gente não sabe, né? Entendo. Então, aí ela vai ter uma delimitação de sessões. Uma pessoa que vai viajar, que tem medo de avião, por exemplo. Sim. Eu, de vez em quando, eu recebo no consultório. Então, eu vou ter o quê? 2 meses, 3 meses, até às vezes 1 mês para trabalhar com ela. E a psicoterapia breve, ela se torna breve em termos de delimitação de tempo devido à técnica. Por Sim. quê? O terapeuta, ele é ativo, ele monta estratégias de forma flexível, como ele vai ter recursos, ferramentas para trabalhar aquela situação. Sim. Um conflito conjugal, mas ela pode ser trabalhada também em 1 ano, 2 anos. Depois, aí vira o quê? Psicoterapia prolongada. Sim, Entendeu? Entendi. Tá? Eu acredito que esteja bem claro. Sim. Existem 2 tipos de psicoterapia breve, e ninguém fala nisso. Vamos lá, conta pra gente. Existe a psicoterapia breve processo e existe a psicoterapia breve apoio. A psicoterapia breve processo, ela é para os indivíduos que conseguem desfrutar da ansiedade para tomarem decisões. Então, ele tem um ego, ele tem recursos, né? Atenção, percepção e memória, que são funções básicas do ego. Sim. A gente sabe disso, bem primárias, né? E ele pode desfrutar daquela ansiedade para conseguir trabalhar o foco e atingir o objetivo. Fazer a resolução focal. Como é que eu sei disso? Desse processo? Através de uma avaliação psicológica. Porque quando eu recebo meu cliente, eu faço um atendimento, 2, e faço todo um processo de avaliação psicológica. Entra o roteiro, que são específicos, é bom que se diga. Não é qualquer roteiro que é de psicoterapia breve. Às vezes a pessoa diz, vou usar uma anamnese. Mas tem que ser o roteiro adequado. Sim. Criança tem um roteiro, adolescente tem outro, idoso tem outro, casal tem outro. Eu trabalho casal, família, individual. Seja adulto, jovem, adulto ou idoso. Então, o processo, vamos voltar, o processo, ele é para os indivíduos que têm condições egóicas de desfrutarem da ansiedade para resolverem conflito focal. É o conflito que existe entre as situações vivenciadas do indivíduo numa questão conjugal, por exemplo. Sim. Numa questão gestacional. Só que, no caso do apoio, é diferente. Psicoterapia breve apoio, que muita gente chama de psicoterapia de apoio, é bem mais falada, né? Sim. Fiorini falou muito bem disso, né? Hector Fiorini, que é uma das referências que a gente tem, em termos de corrente argentina. Apoio é para os indivíduos que estão com o ego fragilizado. Então, uma pessoa que chega em pânico no consultório, ela não tem condições de processo. Por quê? Porque o ego está fragilizado. Ela tem alterações da percepção, da atenção, da memória, ou em algumas dessas funções básicas. Entendi. Então, é um indivíduo para apoio. Um paciente que tem psicose, uma depressão com sintomas psicóticos. Sim. Ou ele está num CAPS. É psicoterapia breve apoio. Uma gestante com alto nível de ansiedade. É psicoterapia breve apoio. Então, processo ou apoio vai ser delimitado através, se é processo e apoio, através das entrevistas iniciais. Por exemplo, hoje eu faço uma entrevista, no máximo 2. Quem está iniciando faz 3, 4, para ter toda uma avaliação psicológica. Sim. Podem ser utilizados alguns testes, como TAT, que são validados, né? A gente precisa olhar no SATSI, né? Sim.
Então, TAT, HTP, entre outros, ou alguns questionários validados, ou inventários, né? Sim. Depressão, de ansiedade, de estresse. E aí, nós vamos ter uma visão global da psicodinâmica do indivíduo e nós vamos linkar os pontos principais e optar por uma psicoterapia breve, processo ou apoio. Então, não é fácil fazer psicoterapia breve. Exige um curso de formação, né, que nós temos na Ser Psicólogo. Exato. Né, Vamos falar dele. Curso de capacitação, e nós estamos com a pós aí, né, Paulo? Sim, vamos falar dessa pós já. Mas deixa eu ver se eu entendi direitinho. Então, para a gente voltar um pouquinho. A psicoterapia breve, então, porque eu te perguntei se tinha um formato baseado no número específico de sessões. Pelo que eu entendi, esse número de sessões ele vai ser construído a partir da necessidade de cada caso. Né? Se forem questões de traumas por guerras, você citou a questão gestacional, cada caso, cada situação é quem vai dizer quanto esse processo vai durar e como ele vai se transcorrer, né? Muito bem. Se é processo, se é apoio. Beleza. Magal, você, no término da sua fala, você cita algumas ferramentas de avaliação, testes psicológicos, TAT, HTP. Fala pra gente então como é que se relaciona, como que a psicoterapia breve, ou a PB, né? Como é que ela se relaciona com as abordagens da psicologia? Pessoas de qualquer abordagem podem trabalhar com psicoterapia breve? Eu estou te perguntando isso porque tem algumas abordagens, por exemplo, que não se utilizam de testes psicológicos. Então, a psicoterapia breve, ela tem liberdade para trabalhar com qualquer abordagem? Qualquer abordagem pode se adaptar a essa estratégia? Sim, ela pode se adaptar, porque necessariamente o meu cliente ou paciente, ou usuário do CAPS, não vai precisar de testes psicológicos. Sim. Certo? Nem todo paciente eu preciso utilizar testes psicológicos. Você colocou como uma opção, né? É uma opção. E sim, trabalhar em cima de um roteiro, de uma avaliação psicológica, de observação, tendo uma base na psicopatologia, que você faz tão bem, né? Então, um exame psíquico detalhado. É muito importante a gente perceber que a pessoa que está à nossa frente é um ser humano. E que abordagens, né, elas existem, dependendo da identificação. Por exemplo, eu trabalho com psicodinâmica. Sim. Que vem da psicanálise, é filha da psicanálise. Né? E eu sigo a linha do David Malan, da clínica Tavistock de Londres. Sim. Então, eu trabalho com isso, mas eu uso como ferramenta a hipnoterapia, a hipnose. Eu não sou ericksoniana, não tenho abordagem. Minha abordagem é psicodinâmica. Mas eu sou hipnoterapeuta de formação. Sim. Então, eu uso essa ferramenta. Então, você na sua abordagem, por exemplo, quem é gestalterapeuta, faz uma psicoterapia breve, trabalha com cadeira vazia, viagem fantasia. As técnicas pertencentes àquela abordagem. Né? Ou outras de psicoeducação, Sim, que você sabe utilizar. Eu sempre digo, a gente precisa ter uma abordagem de apoio, mas a gente pode utilizar ferramentas desde que se saiba usar. Perfeito. Porque é péssimo a pessoa, né, ter um cliente, e a gente precisa ter um respeito pelo cliente, e dizer, eu vou experimentar. Não. Você precisa ter habilidade e competência para isso. Maravilha. Vamos falar um pouquinho dos campos. Você já tocou, né, nessas questões, porque você já citou políticas públicas, você citou psicologia perinatal, mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Na prática, Magal, quais são as áreas onde mais se tem utilizado a psicoterapia breve? São nas políticas públicas? É no hospital? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né?
quais campos tem se utilizado mais dessa técnica? Nos campos, a gente utiliza, né, a APB Sim. nas políticas públicas. Saúde Né? mental. Saúde mental, CAPS. A gente utiliza nos ambulatórios, na unidade básica de saúde, Sim. PB também. Né? Clínicas e escolas, que as pessoas dizem assim, fulaninho está sendo atendido na clínica escola. Eu fui coordenadora de uma clínica escola. Fui supervisora há muitos anos. Sim. E é mero engano dizer, eu vou fazer psicanálise. Eu vou fazer processo prolongado. Não se faz. São 3 meses, 4. Concorda comigo, Paulo? Sim. Total. De estágio curricular. Então, é a psicoterapia breve. Sim. Agora, a abordagem é a sua abordagem. A abordagem que você tem afinidade, com a qual você se identifica. Sim. Então, hospitais, a minha vida, né, há 38 anos que eu aplico PB. Hoje, eu não faço hospital fixo, eu faço pacotes. Sim. Então, em psicologia perinatal... O hospital é uma dessas áreas, né? Que áreas. Mais absorve o trabalho da psicoterapia breve. Sim. A questão também de um grupo, né, numa unidade básica de saúde, Sim. E um grupo é um presídio, por exemplo, também, na área jurídica, sim, né? Sim. Que você vai trabalhar com um foco em comum, que seria o quê? A ressocialização. Sim. A preparação para a liberdade. Exatamente, né? Para exercer a cidadania. Sim. E aí a gente fala hoje na técnica do século XXI, que é a psicoterapia breve. Sim. Ouvi você falar sobre a presença da psicoterapia breve nessas áreas todas é maravilhoso, e principalmente nas políticas públicas, né? Que é uma coisa que a gente já celebra muito, é o fortalecimento da psicologia nas políticas públicas. Por quê? Porque, circula aí essa coisa de que pobre não faz terapia, ou não tem como fazer terapia, e hoje é uma realidade, né? Você está colocando a psicoterapia breve como uma técnica a ser usada nos centros de atenção psicossocial, sim, nos ambulatórios das UBS. Eu estou aqui lembrando no campo da assistência social, que talvez também possa ter uma utilização, né? Nos CRAS, nos CREAS, né? CRAS é Centro de Referência e Assistência Social. Ou seja, a psicoterapia breve, ela tem a possibilidade de levar esses serviços de saúde mental, inclusive, para populações que historicamente estiveram, né, distantes desse serviço, e isso é maravilhoso. Maga, vamos falar um pouquinho da pós agora, vamos, né? Você citou Nascer Psicólogo, nós estamos aí já lançada, na verdade, né? Lançada. Essa pós já está acontecendo, né? A primeira disciplina, inclusive, é a minha, né? A Psicologia de Desenvolvimento. Fala um pouquinho aí, eu tenho certeza que a pessoal que está nos vendo e nos ouvindo, né? Porque esse podcast ele é disponibilizado no YouTube e também em algumas plataformas de áudio streaming. Fala um pouquinho da gente da pós, né? Qual é essa proposta, quantas horas, quais são as disciplinas, como é que ela está estruturada? Bom, a nossa pós, ela dá todo um embasamento teórico e também ilustra com os casos clínicos a prática. Sim. Em psicoterapia breve. Nós temos o desenvolvimento, a psicologia do desenvolvimento, né, que você dá. Primeira disciplina. Exatamente. Não tem como falar de técnica, não tem como abordar. Não estou falando abordagem, estou falando abordar o ser humano sem compreender, estudar, se debruçar sobre o estudo do ser humano nas mais diversas faixas etárias. Sim. A gente chama de fases do ciclo vital, né? Exatamente. E as crises. Sim. Né? Inclusive, quando você fala nisso, me faz pensar também na avaliação psicológica em PB. Se o indivíduo está em crise, que tipo de crise? Então, é preciso entender do desenvolvimento. Também a questão da personalidade, das teorias da personalidade, da dinâmica do indivíduo. Isso me encanta, eu sou apaixonada. A psicopatologia. Sim. Nós precisamos sempre
nos atualizar em termos de psicopatologia. Então, nós começamos com essas disciplinas, depois a metodologia científica. Sim, porque produção é muito importante. Você que escreve sabe muito bem disso. Né? Nós escrevemos e artigo e participação em congresso, saber estruturar bem, né? Saber abordar o tema, passar para as pessoas de forma correta. A estatística aplicada à saúde, as pesquisas. sim. Como eu sou uma pessoa que vem do mestrado de pesquisa em saúde, eu gosto muito da pesquisa, tanto qualitativa quanto quantitativa. Sim. Então, Perfeito. é muito importante. Depois vem a questão da disciplina de prevenção e promoção da saúde, que aborda a questão das políticas públicas, mostra claramente a importância da PB. Sim. Nós trabalhamos isso com muito carinho. Depois a avaliação psicológica em PB que eu vou dar. Sim. Os fundamentos, que a gente tem 120 horas de fundamentos, teoria e prática de PB, os tipos de PB, como aplicar os roteiros, o embasamento do que é uma terapia de casal em PB, idoso, a questão da comunidade do grupo. Uhum. Psicoterapia não é só para rico, isso ficou para trás há muito tempo. Perfeito. Psicoterapia se faz Perfeito. até num banco, num corredor, numa praça, né? A gente precisa adaptar, flexibilizar. Nós estamos no século XXI. E, por último, os casos clínicos. Temos 360 horas com tarefas, com discussões, com ilustração de casos clínicos e intervenções. Então, a nossa pós está maravilhosa, reconhecida pelo MEC, conveniada com a Universidade do Paraná. Então, tudo isso nós trabalhamos com muito carinho e estamos ainda em evolução, você sabe. No total são quantas horas, aulas? 360 horas. Você sabe, eu também estou dando aula nessa pós, mas eu já estou aqui pensando o seguinte, quando eu terminar as minhas aulas, eu vou me inscrever como aluno dessa pós. Né? Oportunidade maravilhosa de fazer uma formação numa área que, de fato, tem uma importância muito grande. Mas me permita, Magal, recuperar um ponto lá de trás que eu fiquei bem curioso. Quando você descreveu a PB, você falou de uma técnica, não é uma abordagem, como você disse, é uma técnica, onde o psicólogo ou a psicóloga atuam de modo diretivo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. O que é atuar de modo diretivo? Atuar de modo diretivo é estar com a atenção voltada para o foco. Sim. Essa questão do foco é muito importante, né? A PB ela é centrada num objetivo específico. Exatamente. É quando eu faço intervenções, né, junto com o meu cliente, eu sempre digo, eu não estou fazendo pelo cliente. Sim. Eu não faço por você, eu faço com você. Porque o cliente, ele se sente acolhido. O acolhimento é olho a olho, né, frente a frente. Então, assim, é aquele psicólogo que acolhe, eu sou suspeita para falar, né? Que acolhe e que está aberto para a escuta. Então, quando eu sou diretiva, eu assinalo falas do cliente e o cliente se vê através da minha fala. Uhum. É como se eu fosse um espelho, né? E estou colocando para ele. Ele diz assim, por exemplo, eu estou péssimo hoje. Você está péssimo. Me fale sobre esse péssimo. Como é estar péssimo? Porque estão os valores do cliente. A gente pensa assim, eu disse, quem é que está aqui comigo? Vamos colocar na primeira pessoa. Então, é diretivo. Nós só realizamos pequenos silêncios, tá? Não é o cliente que vai passar 50 minutos, certo? Uhum. Em silêncio, né? E isso nem existe mais, né, na verdade. Sim. É aquele cliente que reflete junto comigo o que ele está fazendo da vida. E nós fazemos algo assim maravilhoso,
que são as experiências emocionais corretivas. O que é isso? Experiência emocional corretiva foi um termo cunhado por Franz Alexander e French, né, na década de 40. Sim. Por quê? Porque era vivenciado um trauma. E na sessão com o cliente, eles percebiam que entrar em contato com aquela situação passada fazia todo o movimento, que é experiência emocional corretiva. Vou explicar bem. É o quê? É lembrar. Ao lembrar, eu uso o quê? O meu cognitivo. Então, vem o vetor C, que é cognição. Sim. Afeto. Quando eu entro em contato com o sentimento, eu uso o A, o afeto. E aí, o meu terapeuta junto comigo, nós que somos terapeutas, vamos, junto com o cliente, trabalhar a ressignificação. Por exemplo, eu fiz isso quando era criança. Sim, mas você era uma criança. E hoje? Quantos anos você tem? Sim. Então, vem o volitivo, que é a vontade, e o motor. Então, CAVM. Então, a experiência emocional corretiva é reviver no setting terapêutico situações relacionadas àquele foco. Situações que, vamos dizer, serviram de raiz aquele foco. Sim. São as raízes do foco. Então, não adianta dizer eu tomei consciência e não mudar de postura. Não tomou, só a nível cognitivo. Então, hoje a neurociência está aí e ela mostra essa questão das sinapses e da neuroplasticidade cerebral. Sim, sim. E aí, quando a gente faz PB, a gente faz isso. E o cliente começa a fazer isso no consultório e ele começa a experienciar fora do consultório. E nós chamamos de experiências intraterapêuticas no consultório. Sim. E extraterapêuticas fora do consultório. E ele começa a mudar, né, em todas as áreas da vida dele. Ele está trabalhando um foco. Mas é como uma bola de sinuca, que a gente vai mirar uma bola. Sim. Mas a gente vai ter que fazer o quê? Com o taco. Funcionar, né? Então, eu tenho que, né, colocar lá, e assim é o planejamento e a estratégia da PB. Então, a experiência emocional corretiva faz com que a gente passeie no passado. A psicoterapia breve, ela não fica no passado. Até a gestalterapia, né? Eu não sou gestalterapeuta, mas eu leio, né, e estudei isso. A gestalterapia, ela trabalha no aqui e agora. Tudo que é aqui e agora tem um passado. Sim. Eu estou, o quê? Reatualizando. E a PB é isso. Eu passeio no passado, por isso que qualquer abordagem pode fazer. Não fico no passado. Eu passeio e trago o passado para o presente, para enxergar com outros olhos, para passar um corretivo e reescrever. Sim. O meu foco. Magal, uma outra questão que me ocorre aqui é a seguinte, a questão do foco. Essa questão do foco ela é muito importante, porque torna o processo bem centrado, né, bem direcionado na resolução de um problema específico. Mas eu estou aqui pensando que a questão da avaliação psicológica, ela acaba tendo uma importância muito grande nesse processo. Você explicou isso direitinho. As primeiras entrevistas são dedicadas a isso, né? E podem se utilizar diferentes ferramentas nesse processo, porque essa questão do foco, eu entendo que ela precisa ser muito bem delimitada, porque muitas vezes ocorre o seguinte, eu vou falar agora um pouco da minha experiência, eu não trabalho com PB. Na minha experiência psicoterapêutica é o seguinte, a terapia começa centrada em algumas questões, alguns aspectos da vida do cliente. Eu, particularmente, como já tenho alguma experiência, eu não me precipito, eu não concluo nada nas primeiras sessões, porque eu tenho vivenciado o seguinte, muitas vezes esse pêndulo muda. Depois da terceira, da quarta, às vezes da quinta sessão, o foco muda. E aquilo que eu achava que era a questão central, não é. Eu tenho que descobrir, porque eu me deparo com uma outra questão,
que nas primeiras sessões o paciente ficou encabulado, né? Como diria Rogers, as defesas ficaram mais poderosas e com o estabelecimento do vínculo, as questões mais importantes começaram a aparecer, mas elas começaram a aparecer depois. Então, a minha pergunta é, como é que a gente faz MPB para a gente trabalhar com o foco mesmo e não se enganar, digamos, com falsos focos? Certo. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? A gente faz uma ótima avaliação. Sim. Né? O terapeuta, quanto mais atende, mais ele tem experiência. Perfeito. Né? Eu sempre dizia aos meus estagiários e digo a todo mundo de psicologia, você começa a atender e você atende e você vai aprendendo a cada atendimento, porque nós aprendemos. Então, o foco, o indivíduo chega com a queixa. Por isso que é importante ter o roteiro. Sim. É não dizer, não, eu faço PB, mas faz de qualquer jeito. Outra coisa, no hospital a gente às vezes tem um único atendimento, então não tem essa avaliação. É naquele momento. É o que está emergindo, entendeu? Sim. Então, assim, a queixa, ela pode ser atraente, eu sempre digo. Eu não me encanto com facilidade. Mas é o que existe por trás da queixa. Aí a gente pergunta quando começou e como começou. E a gente vai avaliando. E aí entra, por exemplo, eu tenho uma cliente hoje que ela chegou dizendo, eu estou com angústia, eu tive uma pancreatite e eu não tinha motivos para ter. E ela começou a falar no primeiro atendimento Sim. sobre o conflito com o pai, que já é falecido. Uhum. E aí ela disse, mas eu acho que não tem nada a ver com isso. Aí eu disse, você acha? O que é achar? Então já pontuo, entendeu? E aí eu vou avaliando, porque na verdade, quando ela terminou o atendimento, primeiro que ela entrou em transe. Né? Como assim? Ela começou a reviver momentos. Sim. De quando ela apanhava desse pai de chicote. Ficava com as pernas marcadas. E aí, ela começou a dizer que a angústia que ela sentia, o aperto, os sintomas físicos, a pancreatite que ela teve, né, a patologia, era o quê? Sintomatologia. Sim. Por trás daquilo existia o quê? Um trauma vivenciado com aquele pai. Então, assim, eu sempre digo que o terapeuta, ele vai olhar isso. Então, ela foi para a segunda, hoje ela vai fazer a terceira sessão comigo. Sim. E ela está muito mais aliviada. Ela disse, parece que eu tirei um peso. Então, não é mágica. É porque, assim, atividade, planejamento, foco. A gente tem isso em PB. A atenção não é flutuante. Numa abordagem, num processo prolongado, você vai, aí depois aparece algo, né, como você disse. Sim, sim. Claro que isso é uma questão do vínculo, da formação do vínculo. E aí é preciso que se tenha uma relação empática, é preciso que se saiba que as características da APB são diferentes das características das abordagens. Ela é uma técnica. Sim. Tá? Eu tenho uma atenção seletiva, então a pessoa diz assim, mas teu vestido está tão bonito. Eu disse, tá, obrigada. Sim, mas nós estávamos falando disso, disso e disso. Então é a negligência seletiva, que eu volto para o foco. Não sei se eu me fiz entender. Sim, sim, perfeitamente. Como que se estrutura, Magal, a sessão em psicoterapia breve? A sessão, como é que ela se estrutura, como é que ela se organiza? Tem semelhança com as terapias prolongadas? Tem diferenças? Quais são essas diferenças? Bem interessante. Tempo de sessão? Bem interessante. Tem autores que fazem 30 minutos. Sim. Tem autores que fazem 40 ou 50. Eu faço 50. Agora, por exemplo, a sessão no consultório. Um atendimento hospitalar ou domiciliar, ele pode ser de 10 minutos até 1 hora. No contexto hospitalar? Domiciliar também, ou hospitalar ou domiciliar. E aí a gente vai ter um tempo X, o tempo que o cliente precisa, necessita, ele mostra.
essa necessidade. Eu sempre digo que a gente pode ter a teoria do mundo inteiro, mas a gente precisa sensar. A gente precisa sentir o cliente. E sentir de uma forma aberta, genuína. Né? E assim, eu não sou rogeriana, mas eu já fiz um curso de capacitação rogeriana. Então, eu gosto muito de Carl Rogers. Né? Carl Rogers foi assim, fantástico. Ele nos ensinou muito. Então, assim, voltando. Então, por exemplo, atendimento de convênio. Só é realizado em PB. Hoje você precisa ter PB para ter convênio. Seguro-saúde, Unimed, GEAP. Vocês sabiam disso? Você precisa ter PB. Porque não tem como fazer um processo prolongado. Porque ele tem direito o quê? A 6 meses. Tem convênios que 4. Sim. Então, 4 meses são 16 sessões. Né? 6 meses, 24 sessões. Entendo. Então, assim, a gente trabalha, tipo, escuta, intervenção. Atenção seletiva, negligência seletiva. E também a gente não interpreta no primeiro atendimento. Sim. A gente esclarece, faz o contrato, eu atendo em 50. Tem clientes que eu fico 1 hora. E, por exemplo, eu estou com 2 gestantes. Uma está com 3 meses, com pânico. E a gente está trabalhando com a psicoterapia, com a medicação natural que a obstetra passou, porque eu não sou médica, né? A gente não é médico. Isso é outro campo. É outro campo. A gente tem que ter esse cuidado. E hipnose. E eu sei que... Para trabalhar uma questão de pânico durante a gestação. A gestação. Sim. Então, eu tenho um foco que tem a ver com a gestação. Depois, eu vou ter o quê? O peri, que é durante o parto. Sim. Né? E eu fico na sala de parto. Né? Se for necessário, por exemplo, no parto natural, normal, eu fico fazendo técnicas de hipnose Durante o processo? Durante o processo. Fico perto da gestante e não lá onde o médico deve ficar, para não atrapalhar o movimento. A gente precisa saber disso também. Se for numa cesariana, eu vou trabalhar com ela. Eu já ouvi uma obstetra dizer: mas a gente acalma a cliente. Aí eu disse: estamos juntas, doutora, cada um no seu lugar. Eu sou assim. Estamos juntas, estamos unindo as forças. Como diz a música dos jovens, cada um no seu quadrado. Então, nisso, a gente precisa também ter contato antes com o médico. Então, vamos trabalhar vários focos com ela. O pré-natal, o perinatal e o puerpério. Interessante, né? São focos diferentes. E aí a gente tem o que chama pontos de urgência. Vou falar um pouquinho mais. Por favor. Os pontos de urgência, eles estão dentro do foco. Por exemplo, os medos, as inseguranças, sentimento de insegurança, as fantasias estão dentro de quê? Do pânico dela e do parto. Do pânico do parto. Ao parto. Sim. Certo? Então, é um processo, né, que com ela, não é processo, processo, é PB apoio. Porque ela não tem condições, o ego dela está fragilizado. Aí ela disse: eu acho que vou pegar Covid, ela disse. E ela é profissional da saúde. Sim. Então ela já trabalhou naquela época da Covid, no hospital. E hoje ela está sem trabalhar, está só em casa. E fazendo algumas outras tarefas, né? E aí, ela disse, mas eu peguei, eu disse, vamos pensar juntas. Eu sempre digo ao meu cliente, vamos pensar juntas. Você pegou Covid? Foi, eu peguei, mas eu disse, mas você lembra que você trabalhou em tal lugar, que era uma emergência. E você, com todos os seus cuidados, não se contaminou com as outras coisas. Me parece que você está aqui de máscara, ela vai de máscara para o consultório. Você está tendo os diversos cuidados. Você tem que ter Covid ou você estabeleceu essa crença? Então eu vou naquele ponto, é bem diretivo mesmo. E tem um processo de confrontação aí. Tem. Bem incisivo, né? Bem incisivo. Então nós precisamos utilizar a firmeza, a diretividade para fazer PB. Né? Um cliente que chega com humor deprimido, só você, eu digo a ele,
sabe o que está sentindo, mas eu estou aqui para te ajudar. E eu preciso da sua ajuda. Então, ele diz, eu tô com vontade de ficar deitado o tempo todo. Margarida, Magal, doutora, sei lá. Depende de como ele chama. Ele fica à vontade para chamar do jeito que ele quiser. E aí eu digo, mas você vai ficar deitado, você vai ganhar o quê? Uhum. Então, tem essas, né, diretividades. Sim, são intervenções bem diretivas. Então, em convênio, né, em plano de saúde, se trabalha com PB, 30 minutos. Tem colegas que fazem 20. E também nas unidades básicas, às vezes, tem situações em 20. Sim. 20 minutos eu acho muito pouco para um atendimento, né, ambulatorial. Pois é. Que é diferente do hospital. Uhum. Porque no hospital a gente atende no leito, né? Tanto que após, aí eu volto para após, nós temos o roteiro de avaliação no consultório, criança, adolescente, adulto, idoso, casal, e temos o roteiro de avaliação no hospital, que são diferentes. Uhum. Interessante, né, Paulo? Meu Deus. Pelo que eu estou percebendo, é um universo. É um universo. É um campo, realmente, eu não fazia ideia da vastidão então, e da complexidade. Com certeza. Então, assim, a gente precisa ter isso em mente. Meia hora. E por que não fazer um grupo no CAPS? E trabalhar um foco em comum? Uhum. Agora, é claro, fazer uma triagem antes de fazer o grupo. E um grupo tem 1 hora e meia de duração. Pode ser feito assim, Pode grupo, ser né? feito. Numa unidade básica, porque eu vou atingir mais pessoas. Sim, você tem um fluxo muito grande, inclusive, né? Uma demanda muito alta de atendimentos. Usar as ferramentas no tempo hábil, né? E atingir um número maior de pessoas. O atendimento em grupo está aí, por isso que não se faz atendimento individual em CAPS. Entendi. Só em algumas situações. Magal, que aula. Estamos realmente bem satisfeitos. O tempo, você sabe, o tempo joga contra nós, né? Nós estamos chegando para o final desse episódio. Mas enquanto você falava, nós falamos muito da pós, né? Eu estava aqui lembrando que o assinante da Ser Psicólogo, em relação à psicoterapia breve, ele pode também ter acesso aos roleplays, né? Sim. Com você, inclusive. Não é isso? Quer falar um pouquinho pra gente dos roleplays? Tem inclusive em todas as abordagens e técnicas, dentre elas, roleplays em psicoterapia breve, para o estudante ver, digamos assim, na prática, como é que a coisa acontece, não é isso? Nós temos os roleplays, nós temos também as práticas psicológicas, né? Sim. Que são mostrados... Tem roleplay em ACP também, viu, gente? Em ACP tem. ACP é ótimo. Exatamente. Tem diversas abordagens, diversas técnicas. E em PB também. Sim. Então, nós temos a questão da pessoa que chega lá, como deve ser abordada, para que o indivíduo, o aluno, o profissional, ele saiba que na Ser Psicólogo ele tem mais de 50 cursos. Né? E a gente está sempre reatualizando os cursos, né? Maravilha. Porque o conteúdo ele é atualizado. É bom que você diga, você participa conosco ativamente, sabe disso. Então, o roleplay, você vê a questão das intervenções, a questão das técnicas de relaxamento ou de hipnose, que eu até faço. Sim, sim. Eu faço hipnose até online, Paulo. Maravilha. Então, assim, é a realidade. Então, é muito bonito o livro, né? O livro, aquele vídeo que você assiste na internet, né? Mas é muito importante você ver o que é adaptável ou não, o que é que realmente acontece. Porque nada é perfeito. Sim. Né? Inclusive, a gente fala dos erros que não se deve cometer. Maravilha. Né? E também das variáveis, eu sei que o tempo está acabando, né? E das variáveis que nós temos, por exemplo, no atendimento domiciliar. Porque a gente vai à casa das pessoas. Sim. Existem variáveis. Existe um ambiente. Variáveis intervenientes. Exato, intervenientes. A conclusão que eu estou chegando aqui, Magal, é que a gente vai precisar de uns 4 podcasts desse para dar conta, né, desse campo que realmente eu estou encantado assim, com a sua fala. E eu não estou brincando, não. Eu vou
aprofundar os meus conhecimentos em psicoterapia breve, mesmo porque, como você colocou muito bem, em algumas situações isso é exigido, né? Como no atendimento com convênios. Magal, queremos te agradecer. Muito obrigado. Tá certo? Nós vamos chegando aqui para o final de mais um episódio. Obrigado. Vocês encontram, como eu falei já, Magal nas redes sociais. Vocês encontram o conteúdo da professora Magal na Ser Psicólogo através dos roleplays em PB, através da pós que já está, né, acontecendo. Você que ainda não é assinante da plataforma, aqui embaixo na descrição desse vídeo, para quem está nos acompanhando no YouTube, vocês vão encontrar um link em que vocês podem clicar e acessar a plataforma Ser Psicólogo e entrar na plataforma de modo experimental e conferir isso tudo que a gente está falando, né? A Ser Psicólogo, não é exagero dizer, é a maior plataforma no Brasil de formação complementar em psicologia. Cursos de formação, cursos de capacitação em todas as áreas, em todas as abordagens. Uma coisa que a gente não falou, e contando com uma equipe profissional muitíssimo excelente, gabaritada, em todo o Brasil, né? Exatamente, de professores e professoras de todo o Brasil. Magal, mais uma vez, muito obrigado. Esse episódio foi muito especial e até a próxima. Muito obrigada, né, pela atenção, pelas intervenções que você fez. Estamos à disposição sempre. Estamos juntos aqui. Venham para a Ser Psicólogo. Maravilha, gente. Se cuidem, todas e todos. Um grande abraço e até a próxima. Beijo.